Graça e paz. Paz, Senhor, pastor. Toda bênção? Tudo na bênção. Glória a Deus. O som tá legal aí? O som está ótimo. Muito bem. A luz tá legal? Tem, tem até uma luz lá no fundo, lá, ó. Ah, é? Tá refletindo daqui para lá. Ó. Tá refletindo. Você está todo iluminado. Oh, glória. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém. É um grande privilégio estar fazendo a obra do Senhor e poder estar contribuindo com a construção desse reino maravilhoso. Amém? Amém. Se as pessoas conseguissem ler o nosso semblante, o nosso emocional, como nós somos felizes com as nossas lives, né, pastor? Verdade. A gente faz isso com Verdade. todo amor. Hoje eu recebi um feedback, né, de um professor. Ele é coach, ele é muito conhecido em Brasília e no Brasil. E ele me mandou um feedback dos devocionais. Ele escreveu, ele falou, rapaz, eu não acredito, não. Eu falei assim, como assim? Ele, rapaz, você faz esse devocional há 4 anos. Ele falou, rapaz, eu não tenho essa perseverança, não. E olha que o coach ensina a questão de perseverar, de você continuar. Eu falei para ele assim, Ayala, olha, aí ele falou assim, rapaz, ainda mais não vendo os resultados. E eu falei, é verdade. A gente Aí eu coloquei duas coisas para ele, Ayala, que o justo viverá pela fé. Eu tenho fé que alguém está sendo alcançado. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero que as pessoas sejam alcançadas, mas eu não vejo isso. E eu disse para ele assim, olha, Marcelo, o seu feedback é exatamente o que eu preciso para continuar. Uma pessoa Ayala, que para ouvir, para estar nessa live, que para ouvir um devocional, para parar para ler, isso já é motivo de alegria para nós. Não é? E eu Exatamente. falei para ele, Marcelo, eu recebo, eu sei que nem todos ouvem, mas eu não me importo com quem não ouve, eu me importo com quem ouve. E quem Verdade. ouve, de alguma maneira, está sendo abençoado. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, eu espero ter muito ânimo, ter muita disposição para continuar enviando os áudios E a por aí nossa força, afora. pastor Leonardo, é que essa fé que você mencionou aí, ela fala aqui no nosso ouvido, sempre, a palavra do Senhor, que diz, as palavras do Senhor nunca voltarão vazias. Vazia. Elas são semeadas e elas não voltam vazias. Então, Não pode. esse é o nosso consolo e força para Por isso continuar. estamos aqui, Eita glória! domingo, terças e quinta. Pastor, já oramos, a palavra está contigo. Tenha liberdade no Espírito para ministrar. Amém. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, dia de grupo familiar. Grupo familiar, em regra, é dia de fundamentos do Evangelho. Então, a gente ensina as coisas básicas do Evangelho e a gente vai ter essa pegada, porque o Evangelho precisa ser ensinado nos seus fundamentos. E tem muita gente que aprendeu muita coisa que está fora dos mandamentos, dos fundamentos, mas os fundamentos não aprendeu e ela fica inconsistente no entendimento das coisas, da vontade de Deus. Então, os fundamentos, eles são fundamentais. E hoje nós vamos falar do fundamento, do fundamento, do fundamento. Ou seja, nós vamos tentar responder por que precisamos de Deus. Olha, muitos especialistas de saúde mental dizem que pessoas necessitam valores espirituais,
Mesmo porque todos sabem, mesmo quem não conhece a palavra de Deus, que nós temos a constituição física, emocional e espiritual. Ou seja, se nós temos dentro da nossa constituição algo que se entende por espírito, então há necessidades espirituais em nós. Isso é uma conclusão até de quem não conhece a palavra de Deus. E para sermos felizes realmente, nós sentimos essa necessidade de valores espirituais em nossas vidas. Isso fica evidente no desejo que as pessoas têm de servir alguém ou alguma coisa superior. Para satisfazer essa necessidade, alguns gastam o seu tempo, ou investem o seu tempo, melhor dizendo, em atividades relacionadas com a natureza, com a arte, com a música, entre outras coisas. Focam em coisas para tentar suprir e preencher esse vazio que há em nós. O vazio da questão do espírito. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não encontram a verdadeira satisfação nessas atividades. O fato de os seres humanos nascerem com a necessidade espiritual não surpreende aqueles que são conhecedores da palavra de Deus ou buscam o conhecimento da Bíblia. Porque os primeiros capítulos lá em Gênesis mostram que depois de ter criado o primeiro casal, Deus falava regularmente com eles. Isso lhes permitia ter um relacionamento com ele. Em Gênesis 3, Deus não criou os homens, os humanos, para serem independentes dele. O homem tem necessidade de se comunicar com seu Criador. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso. A Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus. A forma que nós fomos criados. A Bíblia diz que nós somos obras-primas de toda a criação. Deus criou todas as coisas. E a obra-prima do Senhor fomos nós. Ou seja, nós fomos criados com um propósito diferente ou especial na vontade de Deus. Isso é um discernimento e um entendimento lógico. Por exemplo, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. De quem é o reino de Deus? Jesus está falando do Pai dele? Não, ele está falando a nosso respeito. Nós que nos postarmos humildes, será nosso reino de Deus. O reino de Deus, ele é essencialmente espiritual. Ou seja, assim, podemos concluir, para ter uma vida feliz significa que é essencial satisfazer o nosso desejo natural de conhecer a Deus. Porque o reino a que se refere aqui, na palavra, é um reino espiritual. E conhecer a Deus é conhecer o reino espiritual. Pois Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só o entendimento. Mas como que nós podemos fazer isso? Jesus nos deu a resposta. Em Mateus 4, Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de alimento físico viverá o homem, mas de alimento espiritual sobretudo. É isso que Jesus quis dizer. O alimento espiritual, as orientações de Deus, ou seja, os seus pensamentos, instruções, a orientação que Deus nos deixou no legado da Bíblia pode nos ajudar a ter uma vida mais feliz e uma vida significativa. Ou seja, é o caminho da vontade de Deus. Nós vamos ver algumas maneiras fundamentais de nós alcançarmos
este objetivo de alcançar o conhecimento de Deus, de buscar o conhecimento de Deus e de compreender que realmente nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender isso, que nós, de fato, precisamos de Deus. Nós precisamos de uma boa orientação para ter esse entendimento. E onde que a gente acha orientação? Orientação, nós achamos normalmente em alguém que nos mentoria, não é verdade? O pastor falou agora há pouco de coach, né? O coach é um treinador. O coach é um treinador. E eu vou dizer uma coisa para você. Existe um coach melhor do que o Senhor Jesus? Existe um coach melhor do que a palavra de Deus? Que é o próprio Jesus vivo. Esse é o melhor coach do mundo. E é nisso que nós vamos falar. Uma fonte de compreensão de tudo isso está escrito na palavra de Deus. Atualmente, há muitos profissionais e especialistas que oferecem conselhos sobre amizade, amor, vida familiar, relacionamento, sobre felicidade, sobre o sentido da vida, filosofias, aquelas coisas todas. Mas quem melhor do que o Criador da humanidade, Deus, para nos dar orientação confiável e equilibrada sobre esses assuntos? Não há ninguém melhor. E Deus nos ensina, Deus nos treina, Deus nos forma a nossa mente, o nosso entendimento com um manual chamado Bíblia. Este é o guia da vida. Todo produto que a gente compra, a gente espera vir dentro da caixa um manual de instruções para que a gente possa aplicar e usar o produto da melhor forma possível, com todos os melhores resultados que aquele produto pode te proporcionar. O manual de instrução, ele é fundamental para que você aproveite bem aquele produto. A Bíblia pode ser comparada a esse manual. Ela é um guia que Deus, como fabricante de tudo isso aqui, ó, o fabricante nos deu um manual. E ele nos deixou disponível para nós usarmos e aproveitarmos da melhor forma possível. Esse manual explica o objetivo do produto, a vida humana e como ela pode ser usada para produzir os melhores resultados. Como todo bom manual, a Bíblia alerta seus leitores sobre práticas que podem comprometer o funcionamento seguro do produto. Há comportamento que compromete o produto? Sim. Se você usar uma câmera mal usada, a câmera do seu celular, seja o que for, você pode estragar o seu aparelho. E se você usar o seu corpo, a sua vida, a sua alma de maneira errada, você estraga o produto. E o produto estragado pode causar para você um prejuízo que talvez nunca se recupere. Então, é fundamental o manual para que você saiba usar o produto. O produto que eu estou me referindo é eu, é você. O produto é você. E o manual é a palavra de Deus. Os conselhos que os outros oferecem talvez pareçam bons. Até mais fáceis de colocar em prática esses conselhos. Mas nós, todos vocês que estão me ouvindo, não concordam que seria melhor e evitaríamos problemas se seguíssemos as instruções de Deus, as instruções de Jesus, do amor, do sobrenatural? Ou seja, lá em Salmo 119:5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela abre a nossa visão para o caminho certo. Ela mostra a direção por um caminho seguro. Ela mostra o caminho da vitória. Ela mostra o caminho da conquista. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.
Aí Deus, quando acaba de falar isso, ele faz uma exclamação e ele fala assim: ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Mas nada está perdido, ainda há tempo. Ainda há tempo de nós obedecermos a palavra de Deus e a paz do Senhor ser como um rio em nossas vidas, é ser como justiça, como as ondas do mar. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires todo o mandamento que hoje te ordeno, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Olha só que coisa linda. Na Bíblia podemos encontrar as orientações e a ajuda que nós precisamos. Embora nos dê orientações e instruções, Deus não nos obriga a aceitá-las. Deus não nos obriga a nada. Em vez disso, como um amoroso benfeitor, ele é bondoso e nos pede: ser obediente, ser forte e corajoso, seja adorador, seja seguidor das minhas palavras. Ele clama, ele nos exorta, ele insiste conosco. Agora a decisão é minha, a decisão é sua. Nós temos a decisão nas mãos. A vida é feita de escolhas. Escolha o bem e feche-se para o mal. Não aceite o mal na sua vida. Em Isaías 48, como eu acabei de ler, fala: eu sou o teu Deus, aquele que te ensina a tirar proveito, aquele que te faz pisar no caminho em que deves andar. Olha só que coisa linda. Se seguirmos as orientações de Deus, viveremos bem. Em outras palavras, para sermos felizes, precisamos de Deus. A gente está falando aqui do conhecimento da palavra, para termos um entendimento se nós precisamos ou não precisamos de Deus. Mas, afinal, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus para o homem. É uma coleção de 66 livros, chamado Cânon Hebraico, escrito por 44 pessoas inspiradas por Deus num período de 1.500 anos. Ou seja, 66 livros escritos por 44 pessoas num período de 1.500 anos. Isso, sobrenaturalmente, foi não só inspirado, mas foi juntado e formado sobrenaturalmente um livro só, que nos dá, nesse compêndio, nos dá um entendimento de um manual para a vida eterna. Sendo assim, Deus, o verdadeiro autor pela pessoa do Espírito Santo. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, fala assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Isso nos assevera que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tem gente que fala, mas foram homens que escreveram. Mas foi entendimento humano, tem muita interpretação. Não. A palavra é de Deus, é de Deus. A forma que foi montada essa Bíblia, nós podemos testificar que é algo sobrenatural da vontade de Deus, como um legado precioso para a humanidade. A Bíblia comunica à humanidade a justiça de Deus, o seu amor e a sua verdade, como também o seu plano de salvação, mediante o pecado do homem. É nela que encontramos os princípios fundamentais para uma vida abundante e eterna. Nós precisamos de orientação. E não só de orientação, nós precisamos de solução para os problemas da vida. A vida é cheia de problemas. Algumas pessoas acham que nós não precisamos de Deus, porque
elas entendem que não combina um Deus amoroso com as situações perturbadoras da vida, as adversidades da vida. Aí as pessoas talvez possam perguntar assim: por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas santas estão morrendo de Covid-19? Por que alguns bebês nascem com deficiência? Por que a vida é tão injusta? Isso não é culpa de Deus? Isso não é culpa de Deus? De fato, essas perguntas, elas são intrigantes. E encontrar uma resposta satisfatória pode causar um profundo impacto em nossas vidas. Mas, em vez de culpar a Deus por esses problemas, podemos ver como a palavra de Deus, a Bíblia, esclarece essas questões. Por que tem problemas aqui no nosso mundo? Por que as pessoas têm problemas? Por que eu tenho problema e você tem problema? Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha, Jesus, ele não colocou, ele só te deu uma palavra de fé para você ter bom ânimo e saber que você vai superar esses problemas. Mas por que nós temos que ter problemas? Então, qual é o problema da humanidade? Na verdade, desses tantos problemas que nós conhecemos, morte, doença, desgraças, acidentes, essas coisas todas, há uma origem em todos os problemas que originou todos os problemas. Qual é a origem do problema do homem? Gênesis 3 nos mostra como Satanás fez o primeiro casal desobedecer à ordem de Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência, ela nos tirou um legado de eternidade. A desobediência nos tirou da presença de Deus e desencadeou nas nossas vidas consequências terríveis que nós sofremos até hoje e sofreremos certamente até irmos para a glória. Jesus, ele falou, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que ter bom ânimo? Porque logo, logo estaremos na eternidade. E lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá tribulações. Usando uma serpente, Satanás disse a Eva, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Com essas palavras, Satanás não apenas afirmou que Deus é mentiroso, mas também que o seu modo de governar é injusto. O diabo, ele garantiu que a humanidade se sairia melhor a obedecer a outro, ao invés de obedecer a Deus. Daí, os envolvidos tiveram até tempo de pensar, a ter discernimento sobre as acusações de Satanás. Entretanto, eles não se esforçaram para ter esse discernimento e não os tiveram. Deus, desse modo, estava dando a Satanás e àqueles que tomaram o seu lado, aqueles que seguiram a sugestão de Satanás, a oportunidade de demonstrar se os seres humanos poderiam viver bem sem Deus. Em sua opinião, qual a resposta para a acusação de Satanás? Será que os homens têm a capacidade de viver bem e fazer assim um bom governo sem a presença de Deus ou sem a ajuda de Deus? Eu duvido que alguém consiga dar essa resposta dessa forma. As evidências de seu fracasso são claras. O sofrimento, a injustiça, a doença, a morte, crime, colapso moral, guerras, genocídios e outras perversidades têm assolado a humanidade por séculos e vai continuar assolando. Até nós irmos para a glória, nós vamos presenciar isso aqui, porque no mundo tereis aflições, pois o mundo jaz no maligno. Assim diz a palavra de Deus. A Bíblia não diz que Deus é culpado pelos problemas da humanidade.
Em vez disso, ela diz que o homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Isso está lá em Eclesiastes 8. O homem tem dominado o homem para o seu prejuízo. Em vista disso, não é óbvio que precisamos buscar a Deus para obter não só a resposta das questões que a humanidade enfrenta, mas também a solução desses problemas? É óbvio que precisamos de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. As pessoas desejam muito se livrar das doenças, do envelhecimento, da morte. Por isso, gastam muito tempo, esforços e recursos, mas com pouco ou nenhum resultado. Ou quando tem algum resultado, é um resultado passageiro. Logo, logo vem outra. Alguns sonharam em conseguir isso por meio de tantas fontes de esoterismos ou magias, além de outros meios, mas no final são só frustrações. O vazio que o nosso espírito sente, ele jamais vai ser preenchido com coisas deste mundo. O nosso espírito é espírito e são com as coisas espirituais, as coisas que vêm do alto, é que vão preencher e vão nos satisfazer este vazio. Deus deseja que os homens vivam bem e sejam felizes. Esse era o seu propósito original ao criar o Adão e Eva. E ele não se esqueceu disso. Deus definitivamente não se esqueceu das suas promessas. Gênesis 1, 27 e 28 fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus fez tudo que fez para que o homem domine, porque Deus nos coloca por cabeça e não por cauda. Isaías 45, 18 fala assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para um caos. Deus não criou a terra para um caos, mas para ser habitada. E ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Deus, ele fez tudo para que fosse habitada e fosse dominada. Para quem habitar? Nós. Para quem dominar? Nós. O Senhor nos garante que, sem falta, cumprirá todas as suas promessas. Isaías 55, 10 e 11 fala: porque assim como descem a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus não nos fez para perecer. Deus não nos fez para ficar largados à própria sorte. Deus não nos fez para o bem prazer da sorte de cada um. Assim, será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, aquele que não se firmou nos caminhos do Senhor, aquele que ainda não se decidiu largar tudo por Jesus, largar tudo pela palavra de Deus, está perdendo tempo na vida, está perdendo as conquistas que o Senhor tem para nós. Deus tem as promessas maravilhosas que você mais possa imaginar. Aleluia. A palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que você precisa, para te dar o futuro que você precisa. A Bíblia nos fala que Deus promete restaurar o paraíso que o primeiro casal humano perdeu.
O primeiro casal humano perdeu, com isso todos nós perdemos. Mas Deus nos promete a restauração deste paraíso. No último livro da Bíblia, encontramos as seguintes palavras, no capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha casa. Eu quero isso para minha esposa e os meus filhos. Eu quero isso para os meus amigos, os meus conhecidos. Como Deus fará essas coisas e como a humanidade poderá se beneficiar dessa promessa? O Filho de Deus, Jesus Cristo, nos ensinou a orar para que a vontade fosse feita e orar em nome de Jesus. Muitas pessoas conhecem bem e até repetem muitas vezes essa oração. Alguns chamam de Pai Nosso, e ela diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É por meio desse reino que Deus, em nome de Jesus, vai eliminar os desastrosos resultados do governo humano e trazer a prometida vida eterna e o governo de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz: clame a mim, que eu te ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, todo aquele que me buscar de todo o vosso coração. A oração atrai a Deus. A oração atrai a atenção de Deus. Vocês sabem por que nós temos que pedir? Lá em Mateus 7,7 fala assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei, abri-se-vos-á, pois o que busca, encontra, o que procura, acha. Você sabe por que nós temos que pedir? Você sabe por que Jesus nos ensinou a pedir? Não é para nós sermos pidão, não, mas é bom nós sermos pidões, porque ele nos ensinou a pedir, porque aquele que pede é aquele que se acha dependente daquele que está sendo pedido. Aquele que pede é um dependente. Aquele que pede é aquele que se entrega. Aquele que pede é aquele que confia naquele que Glória pode a ter Deus. aquilo que ele está pedindo. Aleluia. Aquele que Glória a pede Deus. é um adorador. Aquele Amém. que pede, ele está declarando: eu sou teu e o Senhor é meu. Eu sou filho e o Senhor é pai. Aquele que pede está se colocando nessa postura. O que nós precisamos fazer para nos beneficiar dessa promessa? O apóstolo João nos falou, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna nós encontramos quando nós conhecemos a Jesus. A vida eterna nós encontramos quando nós clamamos por Jesus e nós chamamos Ele para viver aqui conosco, para estar aqui dentro de nós, pois nós somos o templo do Senhor. Essa esperança de vida eterna é mais um motivo para responder sim. A pergunta que não cala. Precisamos de Deus? Sim, precisamos de Deus. Há 2000 anos, o apóstolo Paulo falou sobre Deus aos atenienses. Um povo sim de mente aberta, e ele disse para os atenienses assim: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos. E existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. O que Paulo falou aos atenienses ainda é verdade hoje. O ar que respiramos, o alimento que comemos e a água que bebemos vem do nosso Criador. Nós não temos como viver sem as boas coisas de Deus, sem a provisão do Senhor em nossas vidas.
Mas por que Deus continua a nos dar essas coisas, mesmo que muitas vezes as pessoas nem pensam nele, as pessoas nem dão atenção a ele? Paulo disse que é para que elas busquem a Deus. E mesmo tateando por elas, realmente o achem, embora de fato não estejam longe de cada um de nós. O que você acha de conhecer a Deus melhor, de ter uma postura diferente, de atrair a atenção de Deus com posturas que você nunca teve? O que você acha de, a partir de agora, você mudar a sua postura e você se pedir ao Espírito Santo, e depender do Espírito Santo, para ele te formar de ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade? Ser adorador não é fácil. Nós temos que aprender, mas o melhor professor, o melhor coach para ensinar aos adoradores a serem adoradores é o próprio Espírito de Deus. Chame o Espírito de Deus e peça a ele: ensina-me a ser um adorador que te adore em espírito e em verdade. Eu nada sei de adoração, eu nem sei o que falar, mas eu te peço, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e me faz um adorador. Eu quero tirar de dentro de mim tudo aquilo que te desagrada, mas me ensina, eu quero te agradar com orações diárias em nome de Jesus. Eita glória! Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o recado, viu, pastor Leonardo, de hoje? Glória a Deus, que palavra abençoada. Rapaz, essa palavra é para nós. Amém. Essa palavra é para todos nós. Amém, Luiz Mauro. Que bom, querido. É isso mesmo. Renovou. Uau! Glória a Deus. Que bênção, pastor. Que bênção. Aleluia. Fiquei impactado aqui com a mensagem dessa. Glória a Deus. Pessoal, olha só. Terça-feira é o culto da vitória. Quinta-feira, grupo familiar. Domingo, 10 horas da manhã, é o culto da família. Nós estaremos aqui. Tem a Covid, sem Covid, com cura, com doença, seja qual for a situação. Ainda que me falte fruto da vide, jamais deixaremos de adorar o Senhor todos os dias, a semana inteira. Amém, pastor Leonardo? Amém. Glória a Deus. Essa mensagem ela vai ficar disponível no meu Instagram, ali no IGTV. Também o pastor Ayala vai postar no YouTube, no canal dele. Também vamos postar essa mensagem nos Loucos por Live. E vai ser uma bênção. É uma palavra para você compartilhar para outras pessoas. A gente sabe que nesse horário, às vezes, a pessoa não pode estar aqui, mas compartilhe da palavra de Deus. Deus pode alcançar vidas. O pastor citou o texto de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Por isso que nós devemos orar. Por isso que ele está dizendo: ó, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Às vezes as pessoas falam que não tem sorte. Às vezes as pessoas falam que acordou com o pé esquerdo. Isso não existe. O que existe é que, na verdade, você não leu Isaías 29, né? Jeremias 29. Verdade. Buscar-me-eis e me achareis. Poxa, Deus está tão distante de mim. Tá não. Ele está prometendo: olha, buscar-me-eis e me achareis. Mas é de qualquer maneira, é buscar hoje e quem sabe quando mais. Não, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você precisa buscar a Deus diariamente. Olha,
leve, né, pastor? Suave. A gente às vezes fala, parece que a gente está falando como se fosse uma obrigação. Não, é prazeroso, é gostoso. Pastor Ayala, ele faz um devocional há muitos anos. Ele vai para o quarto dele de oração. Ele não publica, não. Eu falo para ele fazer isso publicamente. Ele falou, não, deixa eu aqui no meu cantinho. Faz isso com prazer, com satisfação, com alegria. Então, quando você for buscar Deus, não porque nós estamos nós incentivamos, porque é bom, porque é gostoso, porque é prazeroso e é recompensador. Às vezes, pastor Ayala, a recompensa, ela não vem no dia seguinte, ela não vem no terceiro dia, no quarto dia, mas ela vem. Olha, nós estamos semeando oração. Eu tenho 5 anos de devocional e eu já colhi bênçãos e eu tenho certeza que vou colher muito mais ainda. Também creio, também creio. Busque ao Senhor essa palavra. Ele disse que seria uma palavra evangelística, mas eu tenho certeza que corações aqui foram renovados. Corações aqui foram motivados a buscar mais a Deus. Busque ao Senhor. E olha, pastor Ayala, sabe quando é que nós devemos buscar o Senhor? Enquanto se pode achar. Amém. Enquanto se pode achar. Porque vai ter um dia que as pessoas não vão suportar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que quer se limpar, você tem a oportunidade. Seja limpo hoje pela palavra do Senhor. Seja limpo. Então comece. Se você não consegue orar 1 hora, ore 15 minutos. Aí depois você vai aumentando o tempo, você vai gostando de orar, porque a companhia é agradável, não é, pastor Ayala? Verdade. A companhia do Pai. E sabe o segredo? Pastor Ayala, ele começa com louvor. Ele já coloca um louvor ali e vai adorando. O ambiente é preparado dessa maneira. Quem nos auxilia é o Espírito Santo, como diz em Romanos 8, 26, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que aliado forte nós temos. Então nós vamos orar por vocês agora. Amém. Pai, nós agradecemos pelo pastor Ayala, porque ele se preparou para esta palavra. Pai, nós oramos agora, colocando cada família, cada lar aqui representado. Eu sei que cada um está orando por si e por outros. Nós não sabemos a necessidade e o clamor de cada alma que aqui está, mas o Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um. O nosso desejo é que todos nós sejamos inclinados a buscar o Senhor. Coloca uma sede extraordinária em nós. Batiza-nos com este amor pela tua presença. Pai, cura os enfermos. Levanta o triste, o angustiado, o abatido, aquele que está em depressão, aquele que está ansioso. Aquele que já perdeu, Senhor, a esperança. Mas o Senhor renova as forças de cada um. Pai, eu oro abençoando cada lar e cada família, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Que Deus bênção. é fiel. No domingo, estaremos aqui às 10 horas da manhã. O pastor Eduardo vai estar ministrando aqui uma palavra. Eu quero que você esteja, convida mais pessoas, vamos fazer com que a nossa audiência seja maior. Isso aqui é como se você estivesse na igreja, né, pastor? Convidando uma pessoa para participar.
Torna este momento importante para você, porque nós nos preparamos aqui como um culto. Coloque isso na sua agenda, avise para a sua família, às 8 horas de terça-feira, às 8 horas de quinta-feira e às 10 horas da manhã, eu tenho uma agenda. E eu quero cumpri-la em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o amor de Deus, Aleluia. a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite de paz e de descanso na presença do Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, pastor.